é preciso repensar o que de fato precisa fazer. Para mim, é descentralizar esse uso da terra. Tem que descentralizar e ter terra para a agricultura familiar, que é quem realmente produz o alimento que a gente come. Né? É preciso demarcar os territórios indígenas, é preciso regularizar os territórios quilombolas. Se eu falei aqui que 82% da biodiversidade está dentro dos territórios indígenas, né? Então é preciso prioritariamente proteger esses direitos, porque se os direitos indígenas estão ameaçados, essa biodiversidade toda está ameaçada. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com a ativista Sônia Guajajara. Tudo bom, Sônia? Como vai? Olá, boa tarde, tudo bem, tudo jóia. Sônia Boni Guajajara é ativista da causa indígena e ambiental. Desde 2017 ocupa a coordenação da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Em 2018 se tornou a primeira indígena a disputar uma eleição presidencial quando foi vice de Guilherme Boulos pelo PSOL. Foi eleita uma das 100 pessoas mais influentes do mundo por uma revista estadunidense. Obrigado, viu, por aceitar a conversa com a gente. Queria começar falando sobre a recente honraria que você recebeu. Você foi eleita uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Mais do que ter uma foto e um nome estampado ali na publicação, que tem uma grande circulação internacional, não deixa de ser uma premiação pelo teu trabalho, teu empenho pela causa indígena e ambiental também, né, Sônia? Sim, então, acho que a coisa que eu menos reparei foi na foto, né? Porque esse reconhecimento é o resultado de todas essas ações coletivas que a gente vem fazendo em prol dos direitos indígenas, em prol dos povos indígenas, dos territórios, do meio ambiente, né? Então, sim, ali um reconhecimento por todo esse esforço, né, da luta coletiva e urgente que a gente vem fazendo. Então, é sim motivo de muita alegria, de muita honra, né, para a gente, porque acho que só nos mostra que nós estamos no caminho certo, né? Também não deixa de ser um impulso a mais para continuar essa luta, né? Esses últimos meses e anos também, obviamente, mas teve também alguma luta de caráter internacional, né? Presença na COP, enfim, várias representações na Organização das Nações Unidas, né? Como é que tem sido para você também fazer essa luta externa? Já faz aqui de uma maneira muito brava no Brasil, mas também levar para fora os problemas que têm acontecido na floresta e com os povos indígenas, Sônia. Então, já que tem prêmio, né? Já que tem reconhecimento, bora agora dobrar essas ações, né? Acho que é bom mesmo, porque impulsiona a gente a organizar cada vez mais ações concretas. E nós temos participado de muitas atividades internacionais, já há muito tempo a gente participa. Nos últimos anos, a gente intensificou essa participação com ações articuladas enquanto a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Ano passado, a gente teve na COP com a maior delegação indígena do Brasil, né, que já participou durante todos esses tempos de COP. Foram mais de 40 indígenas ali, com agendas todos os dias, né? Tivemos reunidos desde Príncipe Charles, né? Desde príncipes e princesas ao executivo de vários governos, né? Inclusive dos Estados Unidos. Personalidades, artistas tiveram ali reunidos com a gente. Então, esse governo Bolsonaro tem também, né, assim, por conta de todas as maldades que ele vem fazendo, tem despertado esse olhar internacional para os povos indígenas, para o meio ambiente. Então, a gente assumiu essa linha de frente nessa articulação e tende, né, a fortalecer cada vez mais, sim, porque nós não estamos somente numa campanha contra o governo Bolsonaro, mas a nossa campanha é permanente em defesa da vida, né?
Então, essas articulações todas, elas tendem a continuar independente do governo. Claro que nesse exige ainda um esforço maior, porque é um governo declarado inimigo, né? Declarado anti-indígena, anti-povo, anti-gente, anti-direitos, né? Então, é preciso uma articulação muito maior. Mudando um pouquinho de assunto, Sônia, há diversas evidências apontando que o que aconteceu no território Yanomami foi um genocídio. São mais de 20 mil garimpeiros na região agora, né? Há levantamentos dando conta disso, de mais de 20 mil garimpeiros na região e que completou na semana passada 30 anos de demarcação, a TI e Yanomami, né? Desde então ela tem sido alvo de toda sorte de barbárie. Como é que está a situação nas terras Yanomamis agora, Sônia? Olha, desse jeito, né? Muito perigoso, muitas invasões, muita exploração, muita violência. O que aconteceu agora com a menina Yanomami é um retrato do que acontece lá e em muitos territórios indígenas na Amazônia, né? E posso até afirmar que em muitos territórios fora da Amazônia também, né? Então, no ano passado, a gente pode trazer aqui aquela situação, né, que queimaram a sede da Associação das Mulheres Mundurucula e Jacareacanga, que foi uma ação ali também dos garimpeiros. Depois queimaram a casa da liderança Maria Leusa, também lá no Pará, na aldeia, né, por ser uma liderança que se coloca contra o garimpo, ela lá junto com a Alessandra Munduruku, né? Tivemos aquele caso do Ayampi também, que foi morto, né? Tem 1 ou 2 anos que ele foi assassinado lá por conta também desse garimpo ilegal. Tem a situação agora da terra indígena Paracanã, né? Que a comunidade mesmo ali próxima sitiou a cidade, acusando os indígenas de serem responsáveis pelo desaparecimento de 2 caçadores. Imagina, são caçadores ilegais que entram no território e depois eles mesmos vêm querendo colocar os indígenas como culpados, né? Então, assim, é uma situação que acontece, né, diariamente. Essas invasões, né, seja por madeireiros, né, como é o caso aqui no Maranhão, território de Araribóia, que é o meu território, constantemente esses invasores, né, da madeireira ilegal, né, o território indígena Caapó, aqui no estado também, né, que é um dos maiores aqui do Maranhão, também totalmente invadido, o território indígena Bacurizinho, aqui também no Maranhão. E assim, lá em Rondônia, Uruauau, teve o indígena Ari Uruauau, que foi morto, né, numa estrada, e dado como acidente de moto, sendo que Ari era uma liderança que estava se colocando muito ali na linha de frente contra as invasões, né? E aí, eu queria só também lembrar que nesse final de semana foram 5 mortes no Mato Grosso do Sul, no povo Guarani Kaiowá, né? Aí 4 foram dados como atropelamento e um foi de bala mesmo, né? Ele foi pegar lenha dentro da fazenda e os capangas atiraram lá do nada, atiraram no jovem indígena. Então, olha só, cinco assassinatos, né? 5 mortes num fim de semana é muita coisa. Esse genocídio que está acontecendo no Brasil, né? Ele está agora institucionalizado, porque ao invés do governo se colocar, né, contra essa violência e articular ações concretas de proteção aos povos, ele se coloca do lado, né, dos agressores, do lado, né, dos invasores. Então, é realmente assim, um momento de muita atenção. O território Yanomami, com mais de 20 mil garimpeiros ali, e a gente lutando com a ação no Supremo Tribunal Federal para retirar esses invasores, o governo se coloca ainda numa posição de legalizar essa prática, né, do garimpo. Então, é realmente assim, um absurdo. O que a gente tem que fazer, né, claro, hoje, retirar os garimpeiros ilegais, retirar os madeireiros ilegais, mas também retirar o projeto de lei lá da Câmara, que está lá querendo legalizar esse genocídio. Esse PL, ele pretende liberar a mineração em todo o território nacional, inclusive em áreas indígenas, enfim.
Queria que você falasse um pouquinho mais para quem está nos ouvindo hoje sobre esse PL. Há quantas anda esse PL? Há uma mobilização de indígenas e, obviamente, isso devia ser de todo o conjunto da população contra esse PL, Sônia? Então, esse PL 191 foi apresentado pelo próprio presidente Bolsonaro ao Congresso Nacional no começo de 2020, né? Então, antes era o projeto de lei 2610, que estava tramitando ali já há algum tempo, né? E aí, Bolsonaro, no começo de 2020, apresentou ele mesmo essa proposta do 191 para ser votado imediatamente. Então, logo veio a pandemia, não deu tempo de circular, né? A gente ainda conversou com o presidente Rodrigo Maia, que era o que estava à época à frente da presidência da Câmara, né? A gente teve uma reunião com o Rodrigo Maia e ele ainda se comprometeu ali a não tramitar esse PL 91. Então, 2020 ele ficou paralisado. 2021 ele foi, né, retomado e olha só, o Ministério de Minas e Energia ainda adotou ali uma portaria no âmbito da pandemia, né, como uma atividade essencial, né? E aí foi naquele período que se estava tendo lockdown, né? Fechamento, tudo. E aí ele colocou atividade mineral como essencial para a sociedade. E aí a gente conseguiu derrubar essa portaria, a gente conseguiu fazer mobilização, ok. No dia 9 de março, nós organizamos o Ato pela Terra, que foi liderado pelo Caetano Veloso, né, e um conjunto de artistas e pessoas aí da sociedade em Brasília para se manifestar contra todo esse pacote da destruição, dentre eles esse projeto de lei 191, que autoriza a mineração nos territórios indígenas. E nesse dia, né, justamente nesse dia, o deputado Arthur Lira chamou uma reunião ali extraordinária, né, e aprovou um requerimento de urgência para aprovação desse PL 191. E aí, como se não bastasse, ainda chamou um GT, aprovaram também a criação de um GT para cuidar da tramitação desse PL e aprovar em até 30 dias. Então, essa atitude do Arthur Lira diante de um ato tão grandioso como foi o Ato pela Terra, só mostra essa, né, que eles querem, né, demonstrar força, que eles querem assim, demonstrar o poder que eles têm ali, né, e de estar contrariando mesmo os interesses da população. Então, tá esse PL 91 para a qualquer momento ser tramitado, ser votado ali, e certamente que se aprova e se coloca em plenária para votação é aprovado porque eles têm maioria, né? Junta ali a bancada ruralista, a bancada da bala, né? A bancada da Bíblia, e eles aprovam tudo o que querem. Então, certamente, se coloca, eles aprovam. E nós estamos aí nessa luta permanente para que não seja pautado, para que não seja aprovado, porque se aprova, não só vai impactar diretamente a vida dos povos indígenas, como o meio ambiente, como o clima, como, né, é o impacto direto para todo mundo. E vai depender única e exclusivamente da caneta do presidente da República para autorizar ou não uma área de garimpo. Isso é muito, muito sério. Inclusive, falando em Congresso, você se lança nesse ano candidata à Câmara. Joênia e outras mulheres nos seus estados já têm feito um trabalho importante no Poder Legislativo. Qual que é a tua expectativa com essas eleições e de chegar à Câmara? Qual o ambiente que você vai ter que enfrentar, Sônia? Nós estamos animadas, viu? Bem animadas. Então, a PIB resolveu esse ano lançar uma bancada indígena, né, para que possa entrar nessa disputa eleitoral. A gente sempre achou que não era responsabilidade nossa, né, a assumir esse lugar na política partidária. Mas chegou uma hora que as nossas ações, por meio somente da resistência, não estão sendo suficientes para impedir os retrocessos, para impedir os assassinatos, para impedir todo esse desmonte, né, da política indigenista.
Então, a gente resolveu lançar essa bancada indígena. Sabemos dos desafios que é enfrentar ali. A deputada Joênia está lá, tem feito já uma grande diferença, né? Uma só pessoa, mas nós queremos fazer eco a essa voz da Joênia, queremos aumentar essa bancada. Sabemos que é um ambiente muito hostil, é um ambiente ali, né, de racismo, né, forte ali contra todo mundo que é, né, que é representação das minorias, que é representação identitária, mas não estamos ligando para isso, não. A gente quer chegar lá forte, a gente quer mesmo ir para esse confronto interno ali, onde se toma decisões, né? Não adianta, se é lá que se toma decisões, se é lá que está se decidindo o futuro das pessoas, né? Então, é lá que a gente tem que estar, e é para lá que nós vamos. Né? Eu estou com uma candidatura lançada pelo Estado de São Paulo, deputada federal, saí do Maranhão, fui para São Paulo, porque nós precisamos da força, da voz, da visibilidade para toda essa bancada indígena. Então, nós entendemos que São Paulo é um lugar para isso, né? Para a gente conseguir puxar, fortalecer toda a bancada indígena que a gente está querendo eleger em 2022. E essa não é a sua primeira experiência numa eleição majoritária, né? Você, em 2018, concorreu como vice do Guilherme Boulos, do PSOL, à presidência, na eleição onde foi eleito Jair Bolsonaro. Você chega hoje mais preparada para esse embate que é esse período eleitoral? Eu nasci pronta. Então, pronta para qualquer enfrentamento, sabe? 2018 foi uma eleição majoritária, agora é uma eleição proporcional, né? Que para nós tem o mesmo peso. Com certeza, 2018 deixou um legado aí de uma grande experiência, né, para o movimento indígena. A gente aprendeu muito. Até hoje, nós ainda colhemos os resultados do que foi aquela eleição, porque, por mais que não tivemos um êxito eleitoral, nós tivemos um ganho político gigante, que foi trazer a pauta indígena, trazer a pauta ambiental para o centro do debate político. Pautas que sempre foram secundarizadas, pautas que sempre foram esquecidas, né? E aí a gente conseguiu trazer. E aí a gente pega essa onda para poder aumentar ainda mais, né, essa adesão, esse interesse da sociedade, né, com os povos indígenas. E aí é muito importante também o que a gente está fazendo agora de lançar as candidaturas, né, com esse chamado pela terra, porque é assim que nós estamos chamando as candidaturas indígenas. É um chamado pela terra para que as pessoas possam conectar a luta indígena com a luta ambiental, né, que não são coisas separadas. Quem se entende ambientalista, quem se entende apoiador da causa ambiental, precisa entender que é importante proteger os direitos culturais dos povos indígenas, que é importante proteger também os modos de vida. Então, acho que essa adesão, essa compreensão tem aumentado muito por parte da sociedade como um todo. E falando em eleições, há uma expectativa de grande parte da sociedade por uma mudança na presidência do Brasil, dadas as pesquisas eleitorais, né? O ex-presidente Lula segue à frente com uma distância considerável para o atual presidente. O governo Bolsonaro ele sucateou uma série de instituições ambientais indígenas durante essa gestão desses últimos 4 anos. Na hipótese da chegada do Lula ao governo federal, essa pode ser uma oportunidade de reformar instituições como a FUNAI, por exemplo, ou só, de repente, voltar a ter um comando indígena já funcionaria? Você acha que essas instituições elas precisam ser reformadas e trabalharem de maneira mais integrada com a causa indígena? Eu acho que a gente vai virar uma página da história, né? Nós temos que virar uma página da história, nós temos que limpar esse entulho autoritário, aí, conservador do governo Bolsonaro, e acho que temos que dar um passo à frente. Estamos aí nessa conversa com o Lula por um ministério indígena, né? Estamos confiantes que Lula vai criar esse ministério indígena, né? Mas nós queremos também, né, reformular assim a FUNAI e que, né, nós tenhamos o indígena ocupando a presidência. Nunca teve na história, a gente também nunca quis enquanto movimento indígena, mas agora a gente quer sim a presidência da FUNAI, queremos sim o ministério e queremos também participar, né, das discussões de outras políticas em outros ministérios. As pessoas precisam parar de achar
que nós indígenas só sabemos discutir a pauta indígena. A gente sabe sim, né, o que nós queremos estar ali junto, participando, mas nós queremos participar mesmo da construção do projeto de país, queremos estar ali ajudando, contribuir com a educação, com a saúde, com a cultura, né, com o meio ambiente, e a gente precisa, sim, acho que dar uma repaginada aí, né, no próximo governo, né, no possível governo Lula, é preciso entender que nós, povos indígenas, não podemos mais estar de fora, né, dessa nova política, né, dessa nova gestão. Há uma pressão internacional para que o Brasil lidere a luta contra o clima. Imagino que você tenha visto isso muito de perto na COP26, né? Mas essa luta ela não pode, como você disse no começo da nossa conversa, estar descolada da causa indígena, né? Assim como o ambientalismo que não leva em consideração a exploração capitalista, ele também não é suficiente. Como é que a gente pode equilibrar esses pesos na balança, dado uma conjuntura tão desfavorável que a gente tem no Brasil hoje, a bancada ruralista que aí está e é grande, a gente torce para que seja diminuta, né, menor nas próximas eleições, mas ela tende a ficar aí no Congresso ainda. Nós temos uma grande oportunidade, né, nas nossas mãos, e eu sempre atribuo essa bancada ruralista e todas essas representações políticas eleitas, né, à decisão do povo, né, da população. Então, as nossas escolhas políticas definem o nosso futuro. É muito importante que as pessoas tenham boas escolhas e pensem em representantes que também se preocupem com o meio ambiente, com o clima, né, com a humanidade mesmo, né? E ano passado, o governo Bolsonaro apresentou na COP, né, que acabaria com o desmatamento ilegal no Brasil até 2030, né? Iria zerar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Imagina, qual que é a forma de zerar o desmatamento ilegal que eles vêm adotando? É legalizando. Eles querem legalizar o desmatamento. Aí sim, aí acaba com o ilegal, né? Porque agora está permitido. Então, essa é a forma que eles vêm fazendo para poder zerar, né? E não mudar a política, né? E não adotar uma política de proteção do meio ambiente. Então, nós, povos indígenas, né, assim, comprovadamente, somos os que mais preservamos. Né? Nós somos 5% da população mundial e nós protegemos 82% da biodiversidade viva no mundo. Isso é um dado real, está aí, né, como fonte as Nações Unidas. Então, é muito importante se pensar essa importância de proteger os direitos indígenas, de se respeitar os modos de vida, né? Então, a Declaração das Nações Unidas para a Floresta Tropical, o Acordo de Paris, já trouxeram esse reconhecimento do conhecimento tradicional como conhecimento científico, né? Mas, na prática, nada disso se implementa. Então, é preciso, acho que o equilíbrio é esse, né? Pensar o papel dos povos e territórios indígenas para poder pensar também uma justiça climática. Mais do que pensar numa justiça ambiental, é pensar na justiça climática, porque nós somos os que mais protegemos, mas nós somos os primeiros a sermos mais impactados pelos efeitos das mudanças climáticas, né? Então, é preciso repensar esse modelo econômico, é preciso repensar esse modelo de produção, com base nessa exploração predatória, centralizadora e opressora. É preciso que as pessoas entendam isso e também comecem a conectar a sua vida, a sua existência, né, ao meio ambiente, porque muita gente não sabe que se perde toda essa biodiversidade que está aí, ele também não consegue sobreviver, né? Então, é preciso que haja essa consciência política, ecológica, todas as pessoas, né, e entender que o seu voto, né, que o seu título é importante para mudar essa forma de proteger, né, ou de não proteger o meio ambiente. Então, é pensar mesmo em pessoas que tenham esse comprometimento, né, de pensar o futuro e associar esse futuro a essa proteção que tem que ser feita agora, que tem que ser feita já.
E para a COP nós levamos até uma campanha, né? Sem a demarcação dos territórios indígenas, não há solução para a crise climática. Então, para isso, tem que ter essa compreensão também dos governos, né? De respeitar essa diversidade de povos, culturas e territórios, né? Alinhadas aí a um modelo de produção sustentável. Eu já vi estudos que falam que, se a gente segue nesse ritmo, o planeta não aguenta mais por 50 anos, né? Então, é importante agir agora, é importante, né, repensar essa forma de produção mesmo com base nas monoculturas. Esse modelo, por meio das monoculturas, reduz em até 30% a produção da diversidade de alimentos, que é o que a gente realmente come. Então, é preciso repensar o que de fato precisa fazer. Para mim, é descentralizar esse uso da terra. Tem que descentralizar e ter terra para a agricultura familiar, que é quem realmente produz o alimento que a gente come. Né? É preciso demarcar os territórios indígenas, é preciso regularizar os territórios quilombolas. Se eu falei aqui que 82% da biodiversidade está dentro dos territórios indígenas, né? Então, é preciso prioritariamente proteger esses direitos, porque se os direitos indígenas estão ameaçados, essa biodiversidade toda está ameaçada. Para a gente chegar no final dessa conversa, Sônia, nas últimas semanas o Jair Bolsonaro e membros do governo federal se reuniram com aquele empresário Elon Musk, sul-africano, né? O que está em jogo com essa medida? A gente sabe que por trás disso há muito interesse e a gente sabe também que o Elon Musk tem muito interesse mineral em várias partes do planeta, né? Boa coisa não é, né? Elon Musk reunido com Bolsonaro, pensar a Amazônia, boa coisa para a população, para o meio ambiente, tem certeza que não é. O monitoramento que eles programam fazer é exatamente para encontrar as jazidas minerais, né? As jazidas de ouro, de diamante, para explorar e aumentar a sua riqueza. Então, é a gente ficar de olho, é a gente ficar antenado aí para não permitir, né, mais uma entrega, né, do nosso patrimônio, né, da Amazônia para esse interesse, né, do capital estrangeiro. Sônia, muito obrigado por essa conversa, viu? Obrigada, muito obrigada, eu que agradeço, e aí estou aqui, qualquer coisa, estamos juntos. Obrigado, viu? E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau.